Bom dia, alunos do nono ano. Na aula de hoje vamos falar sobre o final da Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações Unidas e o estabelecimento dos dois blocos políticos, capitalista e socialista, além de fazer uma revisão sobre a temática desse capítulo. A entrada da União Soviética e dos Estados Unidos ao lado dos aliados mudou os rumos da guerra, que até então tendia para uma vitória de países do eixo. Vejamos como isso ocorreu. Como vimos, em 1941, os alemães atacaram a União Soviética de surpresa, pegando o exército soviético desprevenido. Embora tenham sofrido diversas derrotas nos primeiros combates, as tropas soviéticas conseguiram se organizar, contra-atacaram e derrotaram os alemães na Batalha de Stalingrado. Em 1942, o exército alemão foi obrigado a se render. A partir de então, até 1945, houve contra-ofensiva da União Soviética com o Exército Vermelho, impondo várias derrotas aos alemães e seguindo rumo a Berlim, capital do Reich. No Pacífico, os japoneses dominaram a guerra até o início de 1942, quando os Estados Unidos reagiram e começaram a vencer sucessivas batalhas, as quais contaram com forte resistência japonesa e causaram grande número de mortos. Ainda em 1942, os exércitos norte-americano e inglês derrotaram as tropas alemãs e italianas que haviam ocupado o norte da África. As tropas aliadas então dirigiram-se para a Itália e em 1943 iniciaram a invasão do país. Sofrendo pressões internas, Mussolini deixou o poder. Foi preso, mas resgatado por paraquedistas alemães. Com o fim da guerra, em 1945, Mussolini foi capturado e assassinado por italianos que se opunham ao seu governo totalitário. Entre os anos de 1942 e 1944, os submarinos alemães no Atlântico foram derrotados e as forças aéreas dos aliados bombardearam as cidades alemãs para desestruturar sua infraestrutura econômica e militar. Esses ataques, contudo, não foram suficientes para derrotar o governo nazista. Os aliados então decidiram atacar a Alemanha por terra. Em 1944, soldados desembarcaram na região da Normandia, na França, evento que ficou conhecido como Dia D. Em poucos meses, o país foi libertado. Aos poucos, outros países, como Bélgica e Holanda, foram libertados pelos exércitos dos aliados, que se posicionaram nas fronteiras da Alemanha. Em fins de 1944, a Alemanha estava cercada pelas pelas frentes ocidental e oriental. Na França estavam os exércitos inglês e norte-americano. Na Polônia, o exército soviético. As frentes tomaram Berlim em abril de 1945 e em 1º de maio Hitler suicidou-se. Dias depois, os nazistas se renderam. Contudo, ainda não era o fim da guerra. As batalhas entre os Estados Unidos e o Japão no Pacífico se estenderam por mais alguns meses. Uma das formas de resistência dos japoneses eram os kamikazes, pilotos suicidas que se atiravam com seus aviões carregados de bombas sobre navios norte-americanos. Mesmo quando o país do eixo já estava praticamente derrotado, o presidente americano Harry Truman, sob o pretexto de fazer o Japão se render, ordenou o lançamento da primeira bomba nuclear na cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, outra bomba foi lançada na cidade de Nagasaki. Diante de tamanho poder de destruição que amedrontou o mundo todo, em 2 de setembro, o Japão se rendeu, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, o avião americano Enola Gay lançou uma bomba atômica chamada de Little Boy.
na tradução Garotinho, sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. O avião foi acompanhado por mais dois outros: The Greatest Artist, o grande artista, responsável por vigiar e gravar a missão, e o batizado posteriormente de Necessary Evil, ou seja, o mal necessário, que fotografou e filmou a explosão. O poder de destruição da bomba era gigantesco. Assim que a bomba explodiu, matou instantaneamente cerca de 70.000 pessoas. Tudo o que existia no raio de 1 quilômetro foi transformado em gases ou cinzas. O deslocamento de ar que seguiu a detonação destruiu tudo num raio de 3 quilômetros. Ainda houve uma chuva negra radioativa e um vendaval que levou tudo o que estava no caminho. Dos 330.000 habitantes, 100.000 morreram e milhares ficaram mutilados pela radiação. Mais da metade da cidade foi destruída. Quando a bomba explodiu, eu tinha 21 anos. Esse é o depoimento de um dos sobreviventes à bomba atômica. E era soldado da polícia em Hiroshima. As lembranças que tenho daquele dia são horríveis. Pessoas com os cabelos queimados e as peles penduradas pelos dedos, agonizando de dor. Pulavam no rio para tentar aliviar as queimaduras, só que acabavam morrendo afogadas. Depois de certo tempo, o rio estava coberto de cadáveres. O cheiro era insuportável, todos gritavam. Um colega meu, que esteve nos escombros do epicentro da bomba, à procura de seus pais, disse que chegou a um ponto onde não haviam de pisar, senão em cadáveres. A Segunda Guerra Mundial promoveu o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de diversas tecnologias de guerra. Havia os tanques alemães e soviéticos, os aviões e os caças alemães, ingleses e japoneses, e também os porta-aviões. Submarinos e sistemas de detecção foram aperfeiçoados. Durante esse período ainda, foram inventadas armas como as bazucas, o walkie-talkie, uma espécie de telefone portátil, entre outros. Mas, sem dúvida, a bomba atômica foi a mais destrutiva, transformando o conceito e a prática de guerra. No início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil permaneceu neutro em relação ao conflito. O apoio brasileiro foi alvo de disputa entre a Alemanha e Estados Unidos. Durante a década de 1930, o país havia estreitado suas relações comerciais com a Alemanha. Possuía matérias-primas essenciais à indústria armamentista, como a borracha, o ferro e o manganês. Além disso, na década de 1930, também se estabeleceu no Brasil um governo autoritário de tendências fascistas, o que favorecia sua aproximação com a Alemanha. De outro lado, os Estados Unidos estavam preocupados com essa proximidade entre Brasil e Alemanha. Também tinham interesses nas matérias-primas e no mercado consumidor brasileiro. Por isso, o governo norte-americano buscou reforçar o vínculo com o Brasil, por meio da política da boa vizinhança. Essa política garantiu benefícios ao governo brasileiro e também permitiu que o modelo de vida norte-americano fosse promovido entre a população brasileira. No final de 1941, a Alemanha percebeu que seria impossível afastar o Brasil da influência dos Estados Unidos. Quando deixou de ser um aliado em potencial dos países do eixo, submarinos alemães atacaram diversos navios na costa do Brasil. O governo brasileiro então declarou guerra ao governo nazista. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil entrou no conflito ao lado dos aliados. A participação brasileira se deu sobretudo no fornecimento de alimentos e matérias-primas para as fábricas norte-americanas. Colaborou também com o envio de um esquadrão de caça da Força Aérea Brasileira, a FAB, e pouco mais de 25.000 soldados que compunham a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. A guerra não alterou o cotidiano da população brasileira. Houve certa escassez dos produtos importados da Europa e dos Estados Unidos, como alguns alimentos e bens de consumo, mas não o suficiente para gerar um clima de guerra. A entrada do país no conflito trouxe, no entanto, algumas mudanças significativas no trato com os imigrantes, especialmente italianos, alemães e japoneses, e seus descendentes que viviam no país.
os quais foram duramente reprimidos e até perseguidos ou presos. Lutar ao lado dos aliados contra os governos autoritários fascistas também deu força aos críticos do governo Vargas e ao retorno da democracia no Brasil, como vocês verão posteriormente. Estados Unidos e União Soviética saíram extremamente fortalecidos da guerra, transformando as relações políticas, econômicas e militares em praticamente todo o mundo, mas estudaremos esses aspectos ao final dessa aula. A Segunda Guerra Mundial resultou em terríveis perdas materiais e humanas. Entre civis e militares morreram mais de 50 milhões de pessoas, mas o número pode ser muito maior, pois não se calcularam as mortes por fome e doenças provocadas pelos conflitos. Uma das características dessa guerra foram os enormes deslocamentos populacionais que ela provocou, além das fugas em massa, como os cerca de 10 milhões de alemães que fugiram do país durante a invasão pelas tropas soviéticas. Houve muitos deslocamentos forçados, como o de milhares de judeus que, à medida que os nazistas conquistavam seu país de origem, eram retirados à força e enviados aos campos de concentração. Em decorrência do desenvolvimento tecnológico da indústria bélica e da nova tática de guerra, a Guerra Relâmpago, as batalhas ganharam uma proporção ainda mais devastadora. Se entre os combatentes o número de mortes foi menor, entre os civis a quantidade aumentou consideravelmente em relação à Primeira Guerra Mundial. Isso ocorreu, por exemplo, por causa do uso de aviões e mísseis para realizar bombardeios e do lançamento de bombas nucleares como armas de guerra. Além dos mortos, milhares de pessoas ficaram feridas. Os bombardeios aéreos provocaram ainda a destruição de cidades inteiras. Casas, escolas, hospitais, pontes e estradas foram totalmente arrasados em diversas cidades. Isso era feito com o objetivo de desestruturar os inimigos, econômica e militarmente. Berlim e Dresden, na Alemanha, Kiev e Stalingrado, na União Soviética, e Varsóvia, na Polônia, são alguns exemplos de cidades destruídas em bombardeios. Outra marca da guerra foi o extermínio sistemático de certos grupos. Foram mortos pelos nazistas mais de 6 milhões de judeus, além de milhares de russos, ciganos, eslavos, homossexuais, entre outros. Na Ásia, coreanos, chineses e filipinos foram as principais vítimas dos japoneses. Trabalhos forçados, escravidão, tortura e até experimentações científicas em pessoas estiveram entre os horrores da Segunda Guerra Mundial. Como vimos, durante a Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 50 milhões de pessoas e inúmeras atrocidades foram cometidas, como assassinatos em massa, massacres, genocídios, tortura e escravidão. Diante desses fatos, foi identificado um novo tipo de crime contra a humanidade. Entre os crimes contra a humanidade mais evidentes praticados durante a guerra estão os relacionados ao Holocausto nazista no Ocidente e à conduta do exército japonês no Oriente. Para julgá-los, os países vencedores determinaram a criação de 2 tribunais, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente. No entanto, muitos outros crimes contra a humanidade foram praticados, não só pelos exércitos do eixo, mas pelos exércitos dos aliados. Contudo, esses últimos foram pouco investigados ou não foram encontrados meios legais ou institucionais para julgá-los à época. O Tribunal de Nuremberg foi organizado a partir de 1945, num acordo entre os representantes dos países que venceram a guerra, a fim de julgar os crimes cometidos pela Alemanha nazista. Foram julgados 13 processos de guerra entre os anos de 1945 e 1949, sendo que no primeiro deles, realizado na cidade alemã de Nuremberg,
foram julgados os principais chefes nazistas. Dos réus, 12 foram condenados à morte, 3 à prisão perpétua, 4 a mais de 10 anos de prisão e 3 foram absolvidos. Há muita polêmica em torno desse tribunal. Alguns o acusam de ter sido criado e funcionado de acordo com o que foi estabelecido pelos vencedores, ou seja, que não seria imparcial. Porém, é também considerado um marco na defesa dos direitos humanos por estabelecer a responsabilidade individual aos crimes cometidos contra a humanidade durante a Segunda Guerra. Em decorrência de tudo o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, grandes esforços foram empreendidos por diversas nações para evitar uma nova guerra. Nesse contexto, foi criada a Organização das Nações Unidas, o primeiro projeto para a criação de uma organização que pudesse substituir a Liga das Nações, que se mostrou incapaz de evitar a guerra. Foi esboçado numa reunião realizada em 1942 entre líderes de 26 nações em Washington, nos Estados Unidos. Porém, foi na Conferência de São Francisco, em setembro de 1945, que representantes de 50 países redigiram a Carta das Nações Unidas. Em 24 de outubro de 1945, a ONU passou a existir oficialmente. A Organização das Nações Unidas foi criada com o objetivo de mediar os conflitos internacionais, garantir que os acordos fossem cumpridos, preservar a paz no mundo, estimular a cooperação internacional e assegurar o respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais. Na página 188, vocês podem verificar quais são os principais órgãos que compõem a Organização das Nações Unidas. Como se sabe, a noção de raças fundamentou parte dos princípios nazistas, desde sua origem científica, entre aspas, origem científica no século XIX, se baseava na diferenciação e na hierarquização dos grupos humanos, sem respeitar suas particularidades culturais. Com o fim da guerra, começaram a aparecer os campos de concentração, as câmaras de gás, os corpos e os sobreviventes, principalmente os judeus. Tal fato chocou o mundo e levou as pessoas a tomar consciência de que aqueles eram atos criminosos. Mas criminosos em que sentido? Que leis ou instituições proibiam tais atos? Não havia. Nesse contexto, ganhou força a noção de direitos humanos. Esse conceito pressupunha que todas as pessoas, simplesmente por serem humanas, tinham os mesmos direitos, independentemente da raça, do sexo, da nacionalidade, da etnia, do idioma, da religião ou de qualquer outra condição. Por estenderem-se a toda a humanidade, esses direitos foram considerados universais. Em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU anunciou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, inspirada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França durante a Revolução Francesa em 1789. O documento estabeleceu os direitos essenciais a todos os seres humanos, entre eles o direito à vida, à liberdade, à segurança, à liberdade de opinião e expressão, à moradia, ao trabalho e à educação. A declaração foi redigida como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações e serviu de base para a elaboração das constituições de vários países. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma das primeiras iniciativas na luta pelos direitos humanos. Do ponto de vista econômico, a Europa, como vimos, saiu arrasada da guerra. Diversas cidades foram duramente castigadas pelos bombardeios.
A União Soviética e a Alemanha estiveram entre os países europeus com cidades mais castigadas. Hiroshima e Nagasaki, no Japão, praticamente sumiram. Além disso, as indústrias dos países envolvidos também se voltaram quase exclusivamente à produção de armamentos e outros artigos ligados à guerra, ficando muito endividadas, pois passaram a importar muitos produtos. As potências europeias perderam sua influência mundial, dando lugar às duas grandes potências vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, que mostraram uma enorme força militar durante os conflitos. A Segunda Guerra Mundial transformou os Estados Unidos numa grande potência. O país não foi atingido diretamente por bombardeios, teve um número reduzido de baixas, se comparado ao de outros países envolvidos, e sua economia cresceu bastante durante o conflito. O desenvolvimento da indústria bélica e a venda de armamentos, como aviões e tanques, para os países aliados foram decisivos para esse crescimento. Com isso, nos Estados Unidos, a produção industrial em geral e a produção agrícola aumentaram, e o desemprego foi praticamente extinto durante os anos da guerra. Após o fim do conflito, a economia norte-americana continuou a crescer, a renda média da população aumentou, a pobreza diminuiu e, consequentemente, houve maior procura por bens de consumo, o que movimentou ainda mais o mercado interno. Além disso, o país passou a fornecer grande quantidade de produtos aos países europeus em reconstrução. Esse bem-estar econômico contribuiu para a consolidação definitiva nos Estados Unidos do American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. Esse estilo de vida valorizava o capitalismo liberal, caracterizava-se por um alto padrão de vida e pelo consumo intenso de produtos, como automóveis e eletrodomésticos. O American Way of Life foi exportado para todo o mundo capitalista por meio de seus produtos, da propaganda, do cinema e da televisão. Para a União Soviética, o impacto da Segunda Guerra Mundial foi maior do que para a potência capitalista, os Estados Unidos. Muitas pessoas morreram e cidades inteiras foram destruídas. No entanto, a consolidação de seu domínio sobre os países do leste europeu, como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária, a Albânia e a Hungria, no fim do conflito, e a implantação do comunismo nos moldes soviéticos nesses países contribuíram para a estabilização da economia soviética e a reafirmação do modelo de vida comunista. Em oposição ao estilo de vida norte-americano, os soviéticos viviam sob um regime comunista, voltado para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso, aboliram a propriedade privada e, consequentemente, as classes sociais. Os meios de produção eram administrados pelo Estado. As riquezas eram distribuídas igualmente entre a população e havia emprego para todos. A economia era fechada para o mercado externo, além de ser planejada e administrada pelo Estado. No entanto, viviam sob um regime de partido único, rígido e altamente controlador, que usava métodos repressivos contra aqueles que eram contrários ao comunismo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a projeção dos Estados Unidos como liderança capitalista e da União Soviética como líder socialista, o mundo organizou-se politicamente em dois blocos antagônicos. Estabeleceu-se, assim, uma ordem internacional bipolarizada. Foi um período marcado por forte tensão entre os dois blocos, mas sem conflitos bélicos diretos entre as grandes potências mundiais. Desse quadro decorre o termo que deu nome a esse período, que é a Guerra Fria. Preocupados com a eclosão das revoluções comunistas nos países europeus destruídos pela guerra, a partir de 1947, os Estados Unidos deram início a uma política para conter o expansionismo soviético. Seu primeiro campo de ação foi, portanto, a Europa Ocidental, por meio do Plano Marshall. O plano consistiu num programa de ajuda econômica destinado à reconstrução
e a recuperação da Europa Ocidental. Em alguns anos, países como Inglaterra, França, a Alemanha Ocidental e Itália conseguiram estabilizar suas economias e os Estados Unidos impuseram sua hegemonia à região. A União Soviética, por sua vez, passou a exercer influência sobre o leste europeu. Em 1949, foi criado o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o COMECON, visando assegurar a colaboração econômica entre a União Soviética e os países socialistas do leste europeu ou Europa Oriental. Integraram o COMECON a União Soviética, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Bulgária, a Hungria e a Romênia. Mais tarde, juntaram-se também Mongólia, Cuba e Vietnã. No final da década de 1950, a Europa Ocidental tornou-se zona de influência dos Estados Unidos e o leste europeu da União Soviética. Em razão da divisão do continente, o líder inglês Winston Churchill fez menção a uma cortina de ferro que cortava a Europa em duas partes. Nesse contexto, em 1949, Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa Ocidental firmaram uma aliança política e militar por meio da criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Em resposta, firmou-se em 1955, entre os países sob a esfera de influência da União Soviética, o Pacto de Varsóvia. Ambas foram alianças militares e políticas que visavam garantir a segurança de seu bloco. Essa competição entre Estados Unidos e União Soviética levou os dois países a uma corrida armamentista. As duas potências investiram na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico para criar armas cada vez mais poderosas e exércitos cada vez maiores para se defenderem do adversário caso houvesse uma guerra. Durante a Guerra Fria, o mundo permaneceu sob a ameaça de uma guerra nuclear. Sabia-se que uma guerra entre as duas potências seria capaz de destruir a humanidade. Vários países se aliaram a uma das potências, tentando, entre outros aspectos, se proteger de um ataque. Essa divisão bipolar também chegou ao Oriente. A Coreia havia sido conquistada pelos japoneses, mas, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados a dividiram em duas zonas administrativas, uma sob controle da União Soviética e outra dos Estados Unidos. Em 1949, o norte, dominado pelos soviéticos, tornou-se a República Popular Democrática da Coreia. O sul, aliado dos capitalistas, tornou-se a República da Coreia. A Alemanha do pós-guerra é um símbolo da divisão entre os blocos econômicos capitalista e socialista. Com o fim da guerra, o território alemão foi partilhado em 4 zonas de influência ocupadas por norte-americanos, franceses, ingleses e soviéticos. Em 1949, foi novamente dividido por União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos em 2 países, a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, que era capitalista, e a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, que era comunista. A cidade de Berlim situava-se no lado oriental, porém também foi dividida, de modo que uma mesma cidade era governada por 2 regimes. Em virtude do grande número de fugas de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, a República Democrática Alemã construiu um muro que circundava toda a parte ocidental, chamado Muro de Berlim, repleto de cercas elétricas e continuamente vigiado por soldados. Como consequência, inúmeras famílias ficaram divididas e centenas de pessoas foram eletrocutadas ou fuziladas tentando pular o muro para fugir da Alemanha Oriental. O muro, símbolo da divisão do mundo em 2 blocos, foi destruído somente em 1989. Bom, vamos fazer uma breve revisão do que foi visto neste capítulo, pensando num panorama geral a partir da década de 1930, passando pela Segunda Guerra Mundial até o período do pós-guerra. Tá? Então, primeiramente,
A década de 1930 foi marcada por uma grave crise econômica depois da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, sobretudo nos países da América e da Europa. A União Soviética, com a economia fechada, não sentiu o impacto da crise e teve grande crescimento econômico. A situação da crise econômica na Europa contribuiu para o surgimento de governos fascistas, marcado por líderes fortes que concentravam grande poder, adotavam um discurso nacionalista, usavam intensamente a propaganda política e instauravam governos autoritários e centralizadores. Sobre a Segunda Guerra Mundial. A guerra esboçou-se quando governos totalitários da Alemanha e da Itália adotaram uma política de expansão territorial. Na Ásia, o Japão também começou a executar seus projetos expansionistas. Com a invasão alemã da Polônia, em um movimento de desrespeito aos acordos militares europeus, iniciou-se o conflito. De um lado estavam os aliados, que ao longo da guerra reuniu China, França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, entre outros países. De outro lado estavam os países do eixo, Alemanha, Itália, Japão e seus aliados. A guerra chegou ao fim oficialmente em agosto de 1945, depois que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre o Japão. Sobre o pós-guerra. Dois países saíram fortalecidos do conflito, os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos, de economia capitalista, ajudaram a Europa a se recuperar depois do confronto. A União Soviética, socialista, conquistou mais territórios e áreas de influência. A situação de desrespeito à humanidade vivida durante a guerra apressou a formação da Organização das Nações Unidas, um órgão capaz de mediar conflitos internacionais. Outra consequência foi a criação do Estado de Israel, na região da Palestina, com a formação de dois estados, um judeu e o outro árabe. Bom, nós chegamos ao fim desse capítulo. Na próxima aula, vamos começar a entender o que acontecia na política brasileira em meados do século XX. Qualquer dúvida, queridos, me escrevam e abraços, até mais. Tchau, tchau.